Bem, amigos, estamos reiniciando a transmissão dessa noite. Tivemos alguns pequenos problemas de som, então estamos reiniciando a transmissão do começo. Faremos um breve resumo daquilo que dissemos até agora. O tema dessa noite é Por que sofremos? O sofrimento é uma das principais, talvez a mola mestra do aprendizado da alma humana em toda a nossa existência. Diante de todas as dificuldades externas, os seres humanos as esquecem imediatamente diante do sofrimento. O sofrimento une os povos, as famílias, os casais, as empresas, os países. O sofrimento é capaz de ser aquela cola que elimina toda a diferença exterior e os nossos conflitos superficiais. Essa grande mola do aprendizado da transformação humana poderia ser enxergada em duas grandes vertentes, digamos assim. O sofrimento inerente à nossa existência física. O sofrimento por termos um corpo físico, por sermos um ser do tempo, por nascermos, crescermos, envelhecermos e morrermos. Esse sofrimento é comum a todos nós, extremamente profundo. Mas existe uma outra dimensão do sofrimento que talvez seja ainda mais intensa do que essa, que é o sofrimento da consciência humana. É o sofrimento da alma humana, as dores da alma humana. E essas dores da alma formam, para toda a humanidade, para todos os seres humanos, uma verdadeira espiral de aprendizado. Os seres humanos começam a trilhar o seu caminho, tentando eliminar o sofrimento ou se libertar do sofrimento no plano material, resolvendo as suas necessidades básicas, lutando bravamente por elas. Quando as resolvem, buscam a solução ou a eliminação do sofrimento através das suas relações, da sua inserção social, da sua inserção familiar, dos seus relacionamentos pessoais. Depois o ser humano busca a libertação do sofrimento, a sua realização pessoal através da sua contribuição à sociedade, da tentativa de deixar um legado. Mas, amigos, em realidade, o que acontece é que o sofrimento, de maneiras diferentes, em profundidades diferentes, em matizes diferentes, nos acompanha em cada degrau, em cada etapa dessa infinita espiral do aprendizado da consciência humana. O sofrimento não nos abandona. E é para esses seres humanos que trilharam esse longo caminho de aprendizado interno, dessa espiral de aprendizado da alma, através do sofrimento, para esses seres humanos que chegaram quase que verdadeiramente ao limite das suas possibilidades, da sua compreensão, onde um anseio por algo novo, algo verdadeiro, algo transcendente arde no seu coração como uma brasa verdadeira. É para esses seres humanos que chegaram a esse limite que o ensinamento universal, que é o legado da verdade única, que se manifestou em todos os povos, em todas as épocas, com diferentes símbolos, mas sempre dizendo as mesmas coisas. São para esses seres humanos que chegaram ao limite que o ensinamento universal oferece indicações para um princípio de um caminho que inicia onde todo esse aprendizado os levou. Inicia no limite. Um dos grandes do passado, Buda, disse: a vida é sofrimento. E Buda disse também que a causa do sofrimento humano é o apego. O apego à vida material, ao seu corpo material, talvez a riquezas materiais, talvez riquezas emocionais, talvez riquezas de influência sobre os outros, talvez os nossos próprios pensamentos, talvez as nossas percepções, as nossas emoções,
as nossas intenções, os nossos ideais, em resumo, as nossas ilusões. E o caminho de libertação, necessariamente, o caminho de libertação do sofrimento, necessariamente passaria por um desapego. Amigos, essa linguagem de Buda é a mesma linguagem de todos os grandes do Espírito. E também é a linguagem, também é a mensagem que a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea traz, uma mensagem que não é sua, mas é uma mensagem que é um eco do próprio ensinamento universal. A esses três conceitos de sofrimento, apego e desapego, a escola oferece a seguinte perspectiva: nossa consciência vive um fenômeno de profunda identificação. Nós estamos identificados com todos os vetores que nós utilizamos para nos manifestar. O que queremos dizer com isso? Nós acreditamos piamente que somos os nossos pensamentos, que somos os nossos sentimentos, que somos as nossas percepções, que somos as nossas reações. E esse fenômeno de identificação individual e ao mesmo tempo coletivo, que foi traduzido por imagens belíssimas no passado, como por exemplo o mito de Narciso, como por exemplo a perda do paraíso ou o abandono da vida no paraíso, são símbolos, não é? Eles indicam o quê? O mergulho da consciência humana, tanto na vida externa quanto na vida interna, gerando um processo de identificação onde a consciência não se percebe mais. A consciência passa a acreditar piamente que tudo aquilo ao redor dela é ela mesma. E esse processo de identificação gera, por consequência, um estado de consciência e um estado de vida que tem como centro o próprio eu, o próprio ego. O ego que se enamorou de si mesmo e que enxerga a si mesmo em tudo, nos outros, nas situações, nas relações, nas ideias e assim por diante. Esse processo é chamado de egocentrismo. O egocentrismo é, em uma palavra, a descrição mais precisa do nosso estado de consciência e do nosso estado de vida. E amigos, é claro que a escola espiritual e todas as outras escolas do passado sempre apontaram para a necessidade da libertação desse estado de consciência e desse estado de vida. Em resumo, desse estado egocêntrico de coisas. Mas amigos, o que é importante dizer com muita clareza e também muita franqueza é que essa libertação, esse desapego, não é algo que possa se produzir através de uma mera decisão da nossa vontade. Como por exemplo, temos um insight, reconhecemos o sofrimento, a causa do sofrimento no apego fundamental, reconhecemos nesse apego a nossa identificação com tudo e com todos, e diante desse estado egocêntrico, decidimos com o nosso próprio ego: não serei mais egocêntrico, não viverei mais dos meus próprios apegos, viverei em pleno desapego, trilharei assim um caminho de libertação. Amigos, isso não tem, infelizmente, a menor possibilidade de se realizar. Isso equivale àquela imagem clássica do homem atolado num pântano, tentando se retirar do pântano, puxando seus próprios cabelos. É por isso
que todas as escolas espirituais do passado e a escola espiritual no presente também apontam a necessidade do trilhar de um processo, trilhar um verdadeiro caminho de transformação, gradual, processual, contínuo, o trabalho de uma vida inteira. O trabalho de uma vida inteira no sentido de encontrar a causa da identificação, reconhecer a causa dessa identificação e desse apego e, finalmente, transformar esse estado de consciência e esse estado de vida. E assim, adentrar finalmente na liberdade. Mas, se, como dissemos, tentássemos nos libertar desse mundo, desse universo, se utilizássemos esses elementos do nosso universo de apego, esses elementos que são o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa vontade, ou seja, os instrumentos à disposição do nosso próprio ego identificado e apegado consigo mesmo, não iríamos muito longe, amigos. É por isso que a escola espiritual nos ensina que a única base possível tem que ser o único ponto remanescente no nosso ser que não faz parte desse universo de apegos. Esse ponto, no passado, recebeu incontáveis nomes. Já foi chamado de flor de lótus, já foi chamado de botão de rosa, de semente de mostarda, de Atman. Hoje, pela escola, é chamado de átomo centelha do espírito. Se fôssemos renomeá-lo nesse momento, talvez o chamássemos da singularidade no coração do nosso micro-universo, do nosso microcosmo. Ou seja, é o ponto de transcendência que vai além da consciência eu, mas que também é o ponto que desperta e impulsiona a alma humana através dessa espiral de aprendizado, dessa espiral de transformação até o limite das suas próprias possibilidades. A alma humana que se abre a esse princípio finalmente desperta. E esse é o primeiro pilar desse processo de transformação. Sem esse despertar com base nessa realidade transcendente, nesse outro, nesse botão de rosa, nesse átomo centelha do espírito, o ser humano ainda continuará como um barco à deriva no mar do seu próprio egocentrismo. Com base nesse despertar, que é como se fosse um núcleo, o ponto no meio da esfera do microcosmo, as três capacidades da alma humana: o seu pensar, o seu sentir e o seu agir, podem gradativamente ser reorientados. E uma nova luz de compreensão, uma nova luz de uma nova compreensão, pode finalmente ser acesa a partir desse fogo nuclear na consciência humana. Essa nova luz, essa nova compreensão é aquilo que no passado foi chamado de iluminação. Ou seja, uma alma humana que despertou e foi iluminada de dentro para fora para perceber a si mesma e reconhecer um a um os seus mecanismos de apego. O seu apego na mente, o seu apego no coração e o seu apego na ação. E uma vez que a alma humana trabalhou diligentemente, profundamente e intensamente, a partir do âmago do seu ser, em si mesma, reconhecendo esses automatismos e ganhando liberdade em relação a eles, percebendo, neutralizando e transformando esses automatismos, então, a fase seguinte, que é a fase da concretização,
da realização, ou aquilo que na escola espiritual chamamos de transfiguração, pode começar. E a transfiguração nada mais é do que, com base nessa centelha, no despertar do espírito, no núcleo do ser humano, da centelha do espírito, que ilumina e liberta a alma, portanto, a iluminação, realizar-se a transfiguração, que é a mudança da polaridade, que é a mudança estrutural de todas as vestes da nossa personalidade, das vestes da alma, das vestes da consciência, que são os veículos que a alma utiliza para poder se manifestar. Que no ensinamento universal conhecemos como os corpos sutis do ser humano. O corpo mental, o corpo astral e o corpo etérico. E uma vez que esses três corpos sutis estão libertos e transformados, o veículo físico passa a apenas ser um vaso, um receptáculo, que não contém mais um ser que está submetido inapelavelmente ao sofrimento da consciência e ao sofrimento da existência, mas que extraiu desse sofrimento, da consciência e da existência, a quintessência do sofrimento, que é a libertação do sofrimento, que é a vitória sobre si mesmo. É esse caminho, queridos amigos, que a escola espiritual aponta. É esse caminho que é a proposta de trabalho da escola espiritual, assim como foi a proposta de trabalho de todas as escolas espirituais do passado. Nós esperamos que essa nossa introdução tenha aportado elementos de reflexão e de trabalho interno a cada um de vocês, e a partir de agora nós nos colocamos à disposição de todos aqueles que estão acompanhando essa nossa conversa nessa noite, para tentarmos endereçar e responder as perguntas que vocês talvez tenham, obviamente, dentro das nossas limitações. Amigos, por favor, fiquem absolutamente à vontade, todas as perguntas são válidas, porque todas as perguntas são manifestações da alma humana que anseia ardentemente aprender. Obrigado. Neto, o Jorge pergunta: como viver a vida prática, material e mesmo assim não sofrer com o apego? Jorge, uma maneira de ver isso é compreender que a vida material, em realidade, é um reflexo da vida interior. Nós temos a tendência de imaginar que a vida externa determina a vida interna. O que o ensinamento universal nos indica, nos mostra, é que é o estado de consciência que cria o estado de vida. Ou seja, é o mundo interno que matiza, que colore o mundo externo e que interpreta e direciona a nossa interação com as situações reais do mundo externo. Então, o apego, em primeiro lugar, se encontra dentro de nós e não fora. E é a nossa atitude interna que determina como nós vamos viver os fatos da nossa vida concreta. Então, o caminho de um aluno de uma escola espiritual é um caminho onde, em autoconhecimento, ou seja, em uma autoobservação cada vez mais objetiva, e uma autoobservação que pode ser uma observação objetiva, porque ela deve partir do único ponto que não é subjetivo em nós, que é essa centelha, que é esse núcleo que arde no nosso coração e que nos desperta cada vez mais, concedendo cada vez mais uma visão interior do nosso próprio mundo. Então, com base nesse ponto objetivo, começa a se abrir um espaço de autoobservação, de autoconhecimento.
No princípio, Jorge, nós ainda somos vítimas incontáveis vezes dos acontecimentos externos, internos, e nós só os percebemos depois que eles já aconteceram e depois que as suas consequências já nos atingiram e atingiram também aqueles com quem nós nos relacionamos. Mas à medida que esse espaço vai se abrindo cada vez mais dentro de nós, cada vez mais iluminada, à medida que o fogo que arde no centro dessa clareira se torna cada vez mais forte, então esse espaço de autoobservação vai diminuindo a força desses automatismos. E diminuindo a força desses automatismos dentro de nós, é que nós vamos utilizando a vida real e concreta para o seu verdadeiro objetivo. A vida concreta, em realidade, não é fonte de sofrimento, não deveria ser fonte de sofrimento. O que gera o sofrimento é o apego. Mas na medida em que nós utilizamos a vida externa como um verdadeiro laboratório de aprendizado para descobrir o que é apego dentro de nós, quando isso se transforma, a vida externa também se transforma. Nós vamos mudar de endereço, nós vamos mudar de profissão, nós vamos mudar de cidade, fazer outros amigos, etc. Não é nesse plano que a vida muda. Sob esse plano, a vida permanece absolutamente igual. O que muda é como se uma nova dimensão se desdobrasse dentro do mundo interior. E é essa nova dimensão dentro do mundo interior que transforma a maneira pela qual nós nos relacionamos com tudo e todos ao nosso redor. Não sei se consegui te responder, espero ter conseguido te ajudar na tua reflexão. A Marina pergunta: o ponto da transcendência é consciente ou seria ela inconsciente? Marina, esse ponto de transcendência ao qual nós nos referimos, que já foi chamado de Atman, de lótus, de botão de rosa, de semente de mostarda, de átomo centelha, ele indica o quê? Ele indica um princípio, ele indica um vetor. No começo da busca de um ser humano que está em vias de despertar, esse princípio é inconsciente. Ele é como se fosse uma voz sem som, ou como a senhora Blavatsky colocou no passado, como uma voz do silêncio. Uma voz que fala como que através da nossa consciência, como se fosse um vento impulsionando uma caravela, um barco. Um impulso extremamente forte, potente, que nós não conseguimos traduzir através da nossa consciência, mas que impulsiona a nossa consciência e nos empurra em direção ao limite de nós mesmos. Mas o caminho de um aluno da escola espiritual, em um determinado momento, precisa despertar para esse princípio. Não que a nossa consciência egocêntrica, num determinado momento, vai se tornar super sensível ou suprassensível e vai passar a ter uma percepção do transcendente. Não. A nossa percepção do transcendente é sempre na nossa vida concreta. Mas esse aluno deve se tornar cada vez mais consciente desse princípio transcendente nele, para que ele reconheça que o único objetivo, o objetivo real da sua vida, é se reintegrar a esse princípio e a ser um verdadeiro instrumento para a realização plena de tudo aquilo que se encontra como forças potenciais encerradas dentro desse princípio. É por isso que os Rosacruzes utilizam esse símbolo belíssimo de uma rosa. Pense em um botão de rosa. No começo, todas as pétalas são quase imperceptíveis.
você tem um pequeno botão encerrado em todas aquelas folhas que o contêm. Mas se suficiente energia vital flui, ele começa um processo de desabrochar. E esse desabrochar vai revelando aspectos que até então eram imperceptíveis, invisíveis, desconhecidos. Esse princípio precisa de uma energia vital para fluir. A energia vital é a energia da nossa própria alma, é a dedicação da nossa alma, é a orientação da nossa consciência. Na medida em que nós damos esse passo fundamental, essa verdadeira reviravolta, deixando de viver de costas para esse princípio e reconhecendo a sua existência e reconhecendo o nosso papel na existência desse micro-universo dentro do qual nós habitamos, esse princípio se revela à nossa consciência. Então, de imanente, de transcendente, ele se torna um fator real nas nossas vidas. O Arthur pergunta: o que é karma e o que é coincidência neste mundo? A que ponto esses dois se... Arthur, a palavra coincidência já tem uma chave em si mesma, né? O ensinamento universal diz que coincidências, em essência, praticamente não existem. Claro, existem pequenos incidentes fortuitos na nossa vida, com a velocidade com que nós vivemos e a complexidade da nossa vida. É claro que existem milhares de milhões de interações que nós temos com incontáveis seres humanos ao longo de um só dia da nossa vida, né? Mas tirando esses esbarrões incidentais aí, digamos, né? As coincidências são exatamente isso. São forças aparentemente opostas que incidem juntas. E o que é o karma? E principalmente o karma no nosso estado de consciência e de vida hoje. Nós falamos anteriormente da questão da identificação, não foi? E da identificação como fonte do egoísmo, fonte do egocentrismo, fonte dessa vida centrada em si mesmo. Muito bem. O que é identificação em essência? Se o universo é fluxo, imagina aqui, por exemplo, nesse movimento do dedo, né? O símbolo do universo fluindo infinitamente. Se eu escolho um ponto e digo, isto sou eu, e me identifico com esse ponto, é como se eu pegasse esse fluxo e quebrasse, partisse. Nesse exato momento eu crio o quê? Eu crio dualidade. Eu crio um ponto de vista por um processo de identificação. É assim que surge bem e mal. Na realidade concreta das coisas, não existem coisas boas nem coisas más. Existem coisas, existem pessoas. Todo o restante é julgamento. E esse julgamento, essa identificação, que cria essa separação fundamental no nosso próprio campo energético, entre aquilo que aceitamos e o que rejeitamos, o que dizemos que é bom e o que dizemos que é mal, isso gera um campo de tensão. E essa tensão acumulada, como se fossem moedas sendo colocadas em quantidades perfeitamente iguais em dois pratos de uma balança. Porque só existe um fluxo de energia. Nós o quebramos, mas ele é um só. Então, se acumulamos uma tensão num lado, buscando aquilo que julgamos que é bom, porque nos identificamos com ele, imediatamente atraímos aquilo que equilibra essa energia, que nós chamamos de mal. E é assim que nós colocamos a roda do karma, a roda da vida e da morte, a roda do bem e do mal, ou seja, a roda da nossa própria identificação como um motor elétrico girando o tempo inteiro em movimento. Então, karma é tensão, tensão de uma consciência não integrada. E essa tensão, esse karma, gera infinitas situações onde essas duas forças incidem, coincidem, justamente para poder gerar o equilíbrio que nós rompemos.
Kellen pergunta: pode-se dizer que o sofrimento é causado por nossas decisões e como vivemos? Podemos sofrer por causa dos erros de outras pessoas? Kellen, consciência equivale a escolher. Em realidade, consciência é a capacidade de escolha, mesmo que nós sejamos inconscientes das nossas escolhas. E são as nossas escolhas que colocam o mundo em movimento. Então, nós criamos o nosso mundo com as nossas escolhas. Mas o mundo não é feito apenas de um ser humano, né? O mundo é feito de uma grande humanidade que vive o fenômeno da identificação, com 7 bilhões de células dessa humanidade, cada uma dizendo eu, né? É como se as células do nosso organismo todas se rebelassem, cada uma fosse para um canto, né? Nesse estado egocêntrico e, portanto, intrinsecamente caótico que nós vivemos como que num mar de causas e de consequências. Mas a inteligência universal é tão grande e tão precisa que mesmo nesse mar de acontecimentos, onde existem, supostamente, apenas para exemplificar, 7 bilhões de decisões sendo tomadas independentemente a cada segundo, nós só interagimos e, em realidade, sofremos os efeitos de um jeito ou de outro das decisões com as quais nós temos uma certa correlação ou ligação kármica. Mesmo dentro de um mesmo país, vivendo o mesmo acontecimento histórico e tudo mais, as diferentes pessoas reagem e, portanto, interagem de maneiras absolutamente diferentes. Existem filmes clássicos, né? Onde você tem a mesma situação sendo vivida exatamente no mesmo tempo, com o mesmo personagem, só que essa personagem, pela sua atitude, numa parte de uma maneira e em outra parte de outra maneira, faz com que o desenrolar dos acontecimentos seja completamente diferente. Então, o que o ensinamento universal sempre aponta para o ser humano é o aspecto da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade das suas escolhas. Por isso que o primeiro passo num caminho espiritual, um verdadeiro caminho de autolibertação, é o autoconhecimento. Porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E o nosso maior inimigo somos nós mesmos quando tomamos as nossas decisões de maneira inconsciente. Então a primeira batalha que temos que travar é para que nos tornemos novamente conscientes de quem somos, de quais são as nossas escolhas. Conhecer essas escolhas, descobrir por que as escolhemos. E uma vez que tenhamos adquirido novamente esse mínimo de autoconhecimento, possamos transformar essas escolhas. A transformação das escolhas transforma o mundo interior. E a transformação do mundo interior transforma o mundo exterior. O Flávio pergunta: como reconhecer o átomo centelha divino em nosso coração e como despertá-lo? Flávio, o átomo centelha do espírito no nosso coração está além da vontade do ego. Ele não pode ser despertado pela vontade do ego. Nenhum tipo de prática, nenhum tipo de meditação, nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de desdobramento da nossa personalidade é capaz de despertá-lo. Tem uma história muito bonita, né, de Alexandre o Grande e Diógenes, né? Que Alexandre o Grande chega para Diógenes e se apresenta e diz: eu sou Alexandre o Grande, quero saber o que posso fazer por ti. E Diógenes olha para ele e diz: você pode sair da frente do sol porque você está fazendo sombra. O que nós poderíamos dizer
que podemos fazer em relação a isso é fazer o nosso papel, ou seja, não projetarmos a nossa sombra sobre isso e deixarmos que essa luz tenha a chance de iluminar a nossa consciência. E como é que essa luz pode iluminar a nossa consciência? Como é que nós podemos reconhecer esse impulso na nossa própria consciência? Será que é através de algum pensamento grandioso? Será que é através de algum êxtase místico? Será que é através de uma experiência que nos arrebate a alguma coisa? Não, muito pelo contrário. Essa voz silenciosa, essa voz do silêncio, fala uma linguagem que o nosso eu normalmente não gosta de ouvir. Essa voz nos aponta justamente os nossos apegos. Essa voz nos mostra justamente aquele lado do nosso ser apegado, identificado, egocêntrico, que nós negamos. Porque a nossa tendência é olhar para fora e enxergar o mal fora, e dentro de nós, na grande maioria das vezes, apenas vemos boas intenções, né? Mas nós precisamos reconhecer que tudo aquilo que nós vemos fora é um reflexo do que está dentro. Então, a maneira de reconhecer esse impulso é na medida em que ele nos mostra o nosso limite. Ele nos mostra que nós não somos aqueles seres tão bondosos, tão justos, tão verdadeiros, e ele nos aponta exatamente aquilo que a gente precisa olhar e reconhecer que são os grilhões das nossas prisões internas. É assim que esse princípio consegue orientar a consciência humana. É assim, por exemplo, que a luz de um farol, quando se projeta sobre as águas escuras, mostra os obstáculos, mostra os arrecifes, os rochedos, ou seja, mostra aquilo que precisa ser transformado, que precisa ser ultrapassado. Espero ter te ajudado nessa tua reflexão interior. O Manuel pergunta: é possível atingir a iluminação durante a nossa existência? Manuel, uma das principais pedras de tropeço no caminho esotérico, no caminho religioso, mesmo no caminho filosófico, é acreditar que a realidade transcendente está além dessa realidade que nós vivemos. Todas as dimensões do tempo e do espaço estão enrodilhadas nesse instante aqui. O véu que nos separa disso é a nossa própria consciência. Então, em realidade, o ser humano não precisa e mesmo não deve aguardar nenhum momento ideal futuro, quando aparentemente ele esteja livre do fardo dessa existência material, para que algo do transcendente possa tomar forma na sua vida. É justamente aqui, na escola prática da realidade concreta, que é a nossa maior mestra. A natureza e a realidade física são os nossos maiores professores. Aliás, são os únicos mestres que nós temos. Então, é imerso nessa escola, no dia a dia, nas suas realidades concretas, nas suas dificuldades materiais concretas, que o ser humano pode aprender a descobrir o transcendente. E uma vez que essa transcendência é descoberta de dentro para fora, ou seja, essa nova luz começa a brilhar na consciência, essa iluminação ocorre aqui. E nesse momento acontece com esse ser humano aquilo que se dizia no passado. E essa é a interpretação correta disso. Ele está no mundo, mas não é mais do mundo. Ou seja, ele está na realidade concreta, mas a sua realidade interior
já não é mais determinada por essa realidade externa, porque ele ultrapassou na sua realidade interna a fronteira da dimensão do limite da sua própria consciência egocêntrica. A Michele Simas pergunta: como faço para entrar em uma escola espiritual? Michele, a escola espiritual é uma escola aberta. É uma escola aberta a todos aqueles que têm um interesse fundamental, genuíno, verdadeiro, de trilhar o caminho que é proposto. Obviamente, as pessoas precisam escolher isso em absoluta liberdade e com base não em um conhecimento, mas em um reconhecimento interno. Porque uma escola é muito mais do que aquilo que se fala, do que aquilo que se escreve, do que aquilo que se explica. Uma escola é um campo de força. Uma escola é um arsenal de forças que servem de ponto de apoio para a consciência humana realizar uma transformação na sua própria vida. E um ser humano que chegou ao limite das suas capacidades, ao limite daquilo que buscou exteriormente, e que, através da sua consciência, busca apenas isso, que não busca mais nenhum tipo de ligação com nenhum tipo de prática ou nenhum tipo de exercício que vise o desenvolvimento da estrutura do seu eu, porque ele reconhece que a estrutura do seu eu não é mais base de desenvolvimento algum. E o ser humano que, liberto de todas essas práticas, não é? Liberto de todas essas ilusões a respeito de si mesmo, decide trilhar um caminho de purificação da sua consciência e da sua vida, esse ser humano já é um aluno de uma escola espiritual, em essência, no fundo do seu ser, e nessa base que ele construiu em si mesmo, ele pode ser admitido como aluno de uma escola espiritual. Neto, essa será a última pergunta da noite, ok? A Carol Barroso pergunta: à medida que aceitamos esse sofrimento intrínseco à vida humana, nos tornamos mais preparados para seguir um caminho espiritual? Carol, né? Carol, o ensinamento do Egito, através de Hermes, nos falava de duas possibilidades de interagir com a vida: o contramovimento e o movimento. No contramovimento, nós nos revoltamos com todas as leis universais que regem a vida. Uma delas é a lei do karma. E quando nós rejeitamos a lei do karma se converte na lei do destino vingativo. E é essa negação, que no fundo é uma grande identificação, portanto um grande apego, que é a causa do sofrimento através do destino vingativo. Quando o ser humano desperta para o fato de que ele mesmo é a fonte dessa grande roda de causas e consequências, portanto a lei do karma, ele passa a olhar para a vida, olhar para si mesmo, olhar para os seus semelhantes com um olhar totalmente novo. Em essência, é um olhar de uma profunda humildade e profundo respeito em relação a tudo e a todos. E ele passa a reconhecer na vida e em cada experiência que chega até ele uma grande oportunidade de aprendizado. É claro que esse ser humano não vai abdicar da sua consciência, esse ser humano não vai simplesmente aceitar tudo com um fatalismo negativo e se entregar ao sabor dos acontecimentos da sua vida, como alguém que solta o leme do barco e deixa que ele corra por águas tormentosas e desconhecidas. Não é isso. Esse ser humano vai utilizar,
profundamente a sua consciência, a sua capacidade de compreensão, mas esse ser humano, em essência, aprendeu a cooperar com as leis do universo. Ele aprendeu que a própria vida lhe traz as experiências que ele precisa passar para poder aprender. E uma vez que ele aceita a vida com base nessa perspectiva, a vida de inimiga se converte numa grande mestra, numa grande professora, no ensinamento, no aprendizado da transformação da alma. Esse reconhecimento é o princípio da transformação do ciclo do sofrimento. Bem, amigos, essa foi a última pergunta desse nosso encontro. Nós já chegamos aproximadamente a 1 hora de diálogo. Nós esperamos que essa nossa conversa dessa noite tenha ajudado os amigos nesse processo interno, né? Nessa batalha interna do aprendizado da alma em direção a esse despertar, a essa transformação fundamental. E nós gostaríamos de encerrar dando alguns avisos práticos para vocês. A próxima palestra, nesse formato virtual e online, transmitida pelo Facebook na nossa página, será daqui 15 dias, portanto, uma segunda-feira, às 20 horas, daqui 2 semanas. Na próxima terça-feira, nós teremos às 20 horas um encontro por Skype para aprofundarmos as questões dessa nossa conversa que talvez não tenham sido respondidas totalmente, porque com certeza não houve tempo suficiente para endereçarmos todas as perguntas, né? Então, basta que vocês enviem um pedido de convite para o endereço virtual 1.rosacruzaurea, tá bem? E vocês serão adicionados nessa conversa por Skype. E apenas um lembrete, obviamente, além da página do Facebook, que tem essas nossas conversas, que tem os posts da escola com textos da literatura universal, que tem as nossas atividades, a escola dispõe também de alguns canais no YouTube, onde essas palestras são gravadas e colocadas à disposição depois para quem precisa ou gostaria de vê-las offline. Nós temos também o site da escola, onde tem todo esse conteúdo que nós já mencionamos para vocês, e também uma aba do site da escola, que é da nossa editora, que é a editora Pentagrama, onde vocês podem encontrar para baixar gratuitamente em formato PDF ou mesmo em EPUB os livros da escola e as revistas que a gente publica bimestralmente. Nós gostaríamos então de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Encerramos esse encontro e já convidamos vocês para o próximo. Muito obrigado e boa noite.